Boa noite. Vamos tratar hoje, na disciplina de gestão de serviços em saúde. Sou o professor Fábio Goldin. Vamos trabalhar áreas produtivas em saúde. Setor de saúde é um setor representativo, do PIB brasileiro. Essa é a nossa unidade 3 da disciplina. E essa aula vai ficar gravada, claro, necessitando, é só acessar a aula. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato, através do fórum de dúvidas. Eu já deixei lá no fórum um material que é o capítulo, a unidade 3, do nosso livro, está lá no AVA, mas eu deixei lá também, E eu queria tratar então desse assunto importante, que é as áreas produtivas em saúde. Cada vez mais nós temos a procura das pessoas, aos serviços de saúde. Tivemos nos últimos 2 anos aí uma demanda muito forte por conta da pandemia da Covid-19. Estamos vivendo aí uma quinta onda, E aqui no Espírito Santo, em Minas Gerais, no Brasil como um todo, há uma procura, grande para os testes, o índice de internamentos também, internações também aumentaram bastante, e infelizmente também as mortes começam a aumentar. Então a gente retrocede um pouco nos protocolos com relação a máscara, uso de máscara em sala de aula, em uso de máscara em ambientes fechados, Aqui no Espírito Santo existe uma recomendação, a nota técnica da Secretaria de Saúde do Estado, recomendando o uso de máscara em ambientes fechados. E claro que a gente tem que se cuidar com relação à vacina, independente que então vacinas também, a questão de completar o ciclo vacinal, isso é importante. E eu estava com um amigo, com um colega de trabalho de outra instituição onde eu leciono, e ele viaja amanhã depois da manhã, para Portugal, passar lá umas 2 semanas resolvendo umas questões lá, e ele estava entrando em contato com o consulado português, a embaixada portuguesa, o consulado, não me lembro, para procurar saber e tal, porque tem as questões de entrada, nos países. Então, assim, só para contextualizar que o setor de saúde é muito importante, e gestores da área de saúde, seja pública ou privada, procuram saber as áreas produtivas desse setor. Então eu vou compartilhar com vocês material, que é a unidade 3. Só um minutinho, por favor. É a unidade 3. Então nós vamos tentar identificar as áreas produtivas de saúde, relacionar cada área produtiva com o processo da organização, processo organizacional. A gente não pode esquecer que essa disciplina trata da gestão dos serviços de saúde, seja ele público ou privado, e independente se é privado, se é público, se é filantrópico, são organizações. Então, vamos relacionar essa área produtiva com o processo organizacional e vamos tentar descrever a participação de cada área no resultado dessa organização. Então, essas áreas elas têm um impacto nos resultados da organização. Professor Fábio, é resultado só financeiro? Não, operacional também. Claro, quando a gente fala em resultado, a gente cita sim o financeiro, mas tem a questão do operacional também. Veja bem, o sistema de saúde do Brasil, a gente já sabe que ele é composto pelo serviço público e privado. Quem que gerencia isso tudo? Vocês já sabem, a gente vai
focar é o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde. Estamos vendo agora, há pouco tempo, poucos dias aí, questão dos planos de saúde, né, regulamentados pela Agência Nacional, né, um debate interessante aí, as coberturas dos planos, né. Então, a área da saúde, pessoal, hoje é uma das principais atividades econômicas do país, é importantíssimo, não só pelo bem-estar da população, mas por questão de geração de renda mesmo, né? Geração de impostos, geração de renda. Né? E é importante ter uma grande representatividade no PIB, que é o Produto Interno Bruto, tudo que é produzido por entes daquele determinado país, né? que é soma de toda a produção, né? De tudo que é produzido durante o período de um ano. Né? E tem outra coisa muito importante que a gente não pode esquecer, a geração de empregos. Imagina vocês, gestores da área de saúde, né? Imagina que nós temos muitos, mas muitos empregos gerados, seja no setor público, seja no setor privado, na filantropia, ligada à área da saúde, né? Enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, né? Nutrólogos, pessoal da área de radiologia, né? Aquela pessoal todo. E além dos serviços dentro do hospital, da clínica, você tem o pessoal do administrativo, você tem o pessoal da manutenção. Olha quanto emprego o setor de saúde gera. Né? Então, é muito importante. Nós vamos gerenciar isso. Farmacêuticos, né? E é isso. Gera muito emprego. E gera valor econômico, gera fluxo de capital e de empregos. Isso é importante. Gerando emprego, as pessoas consomem, elas têm renda, elas geram imposto e vai gerando a economia. Então, o setor de saúde é muito importante. Olha só, uma instituição de saúde, seja ela um hospital, uma clínica, é um sistema produtivo de assistência à saúde, no qual as áreas de abastecimento atendem às necessidades de insumos e de equipamentos dos profissionais de saúde para a realização do atendimento. Insumos e equipamentos, insumos, medicamentos, né, e outros insumos, né, e os equipamentos. Os setores de uma instituição hospitalar, por exemplo, no hospital, vamos lá, um hospital aqui de Vitória, de Caratinga, de Juiz de Fora, onde vocês estiverem, Teoflotone, tem aumentado em número e complexidade. Os setores estão aumentando, né? Tanto pela necessidade da demanda dos clientes, né, dos pacientes, quanto pelo desenvolvimento tecnológico que permite essa especificação. Olha a tecnologia, né? Vou confessar a vocês que eu sou um espectador muito assíduo de algumas séries que tem em hospital, né? Então eu gosto de Chicago Med, eu gosto do Grey Anatomy, eu gosto The Resident, uma nova agora, The Good Doctor, vejo de vez em quando, tudo passa dentro do hospital. E aí, podemos dizer o seguinte, que a tecnologia está aumentando e a demanda também. Então os setores estão complexos, desde do pronto-socorro até o mais especializado como a cirurgia, a oncologia. E dentro de um ambiente hospitalar, nós estamos desde tecnologias leves a tecnologias duras. O que é isso, professor, da gestão? O que é isso? Tecnologias leves são aquelas realizadas predominantemente pelos recursos humanos, pelas pessoas. Então, uma sutura, né, um corte, uma aplicação de uma vacina, de uma injeção, coletar o sangue, procedimentos realizados pelas pessoas. Já as tecnologias duras
necessariamente necessitam de equipamentos complexos e sofisticados de diagnóstico e tratamento em busca da recuperação. Então é quando você vai fazer uma ressonância, um raio-x, uma ressonância, né? Isso são tecnologias duras. A tecnologia atinge não apenas os setores de diagnóstico e os setores terapêuticos, mas também os setores de apoio técnico, e por isso contribui diretamente com a produtividade de toda a instituição. Apoio técnico, marcação de consultas, toda a gestão do hospital, né? Toda a parte do, assim, eu quero saber em que leito, que andar tal o José da Silva, que deu entrada tal, todo o mapeamento. Então toda a parte de apoio técnico, farmácia, isso tudo tem a ver com sistema, com tecnologia. Sistema de informação, né? Quando que o paciente entrou, quando que ele saiu, o prontuário eletrônico dele. E aí tem também a questão da gestão dos custos, quantos exames ele realizou. Isso tudo está ligado com a questão tecnológica. Quanto mais tecnologia, melhor para a gente, nesse caso desse gerenciamento, né, enquanto gestores. Quem são os meus médicos de plantão? Quais são as cirurgias, se no caso esse hospital fizer cirurgias eletivas, cirurgias, né, as cirurgias marcadas, os exames. Então, assim, tudo está dentro dessa questão da tecnologia, né? São consideradas áreas produtivas em saúde, aquelas que geram o cuidado. Essa é uma definição muito bacana, geram cuidado com o paciente, né? Na área da saúde pública, né, seja ela, né, a saúde pública, municipal, estadual, né, federal, são todos os serviços que prestam assistência direta à saúde do paciente. Ou seja, as UBS, as unidades básicas de saúde, lá no seu bairro, né, responsáveis pelo atendimento primário em saúde, você procura primeiro. O Centro de Atenção Psicossocial, que chamam de CAP, responsável pela assistência psiquiátrica infantil, adulto, de usuários de substâncias psicoativas em álcool e outras drogas. Os serviços de atendimento especializado, que podem ser destinados a doenças infecto-contagiosas. As UPAs, que são as unidades de pronto atendimento, responsáveis pelo serviço de urgência e emergência. E os hospitais públicos, entre outros serviços que variam de acordo com cada município ou região. Eu estive, só para dar um exemplo, sábado agora, passado, eu agendei, que eu moro aqui no município de Vitória, no Espírito Santo, na capital do estado, né? E eu agendei, a minha esposa agendou, a vacina da Covid e da influenza, a quarta dose da Covid e influenza. E eu me dirigi num bairro próximo, num centro de saúde, uma unidade básica de saúde, num bairro aqui de Vitória, chamado Ilha de Santa Maria. E eu fiquei impressionado com a organização, com o estacionamento, uma unidade nova, que a gente acha que saúde pública é sempre ruim, e não é bem assim, né? Não podemos ter esse preconceito. É claro que não são em todos os locais. Professor, você está falando de capital e tal. Pode ser que, né, tenha algum tipo de... Sim, lugares, realmente nós temos lugares onde a saúde pública sabe que, né, não é das melhores. Mas nós temos lugares onde funciona muito bem. Então eu queria dar um exemplo que funciona bem, independente de questões políticas e tal. Aqui na Grande Vitória, principalmente no município de Vitória, funciona muito bem. E no setor privado, o que são áreas produtivas em saúde? As clínicas e hospitais privados, né? Bom, como vemos, né, os hospitais possuem características estruturais específicas
e áreas administrativas, áreas produtivas e áreas de apoio. Então, todo hospital, um complexo hospitalar, né, ele demanda áreas, né, administrativas, produtivas e áreas de apoio. O que as áreas administrativas têm a ver com a nossa disciplina, né? São compostas a direção do hospital, direção técnica, né? E a direção administrativa também, gerências e coordenações de diversas áreas. As áreas produtivas são as unidades de assistência direta ao paciente. E as áreas de apoio são aquelas que dão suporte às áreas de assistência, como o serviço de nutrição e dietética. Olha aí, apoio. A lavanderia. Como vai funcionar um hospital sem roupa limpa? Quem é que vai providenciar o serviço de lavanderia? Isso é terceirizado ou isso vai ser do próprio hospital? Isso é uma coisa que o gestor tem que decidir em cima dos custos, né? A farmácia, dá apoio, né? O Centro de Materiais Esterilizados, que a gente chama de CME. Então, segundo o CROSAT, são esses, né, essas divisões aí dentro de um hospital. Entre as áreas produtivas do hospital, temos o pronto atendimento e o ambulatório, que vai fazer o primeiro atendimento ao paciente na maioria das situações. Então, aconteceu um acidente e eu sou levado para um hospital, seja público ou privado, eu vou direto para o pronto atendimento ou para o ambulatório. Esses dois setores aí, tanto pronto atendimento como o ambulatório, eles realizam assistência às urgências e emergências, urgente e emergente, né? Consultas médicas e de enfermagem, alguns exames laboratoriais e de imagem, quando necessários, né? Quando a coisa é muito complexa, e as questões de assistência a traumas, né? Traumatológicos, pequenos procedimentos como curativo, troca de sonda vesical, sonda gástrica ou enteral, sutura, suturar e retirar os pontos, administrar medicamentos, cantoplastias e entre outros procedimentos. Bom, aí é o primeiro atendimento e tal. Falando dos hospitais. As unidades de internação são várias e presentes de acordo com cada instituição. Aí vai depender do tipo de hospital. Então, essas unidades de internação, elas prestam atenção à saúde do paciente nas mais variáveis situações. Como é que são essas unidades de internação? Pode ser maternidade, pediatria, unidade clínica, cirúrgica e psiquiátrica. Aí eu tenho as UTIs, unidade de terapia intensiva. A maioria dos hospitais tem UTIs. Nós vimos agora na Covid, né? Muitas UTIs, leitos de UTI sendo abertos para o Covid, transformados para o Covid. Então, essa unidade pode ser de adulto, pode ser pediátrica, ou neonatal, né? Para os bebês, né? Ou seja, essas UTIs elas vão ser adaptadas de acordo com a faixa etária e com a especificidade da assistência médica. Tá? E além disso, dentro do hospital, tem os centros cirúrgicos, que realizam procedimentos médicos mais complexos. E os centros obstétricos, que vão prestar assistência específica à gestante e à parturiente. Então, portanto, né, cada instituição possui uma estrutura, cada hospital, uma estrutura específica, de acordo com as demandas da região onde está inserida. Então, nós temos maternidades, nós temos clínicas de acidentados, hospital de traumas, nós temos hospitais mais para a área cardíaca, tem hospitais gerais, né? E aí, falando da produtividade, né, a produtividade de cada área também vai variar, mas isso é claro, né? De acordo com o porte do hospital, se ele é referência em determinada área ou não, né? E aí, né, diante dessa complexidade, desse cenário todo aí, de várias considerações,
e das variáveis que nós apresentamos, é necessário que as instituições possuam uma estrutura organizada, aí, independente do tamanho, né? Com processos bem definidos. E aí os processos, eu estava dando uma aula antes de gestão de processos aí tem que estar muito bem azeitado, né? Porque nós estamos lidando com vidas, para que sejam capazes de mensurar e ampliar a sua produtividade. Aí eu tenho aqui uma questão ligada às áreas produtivas e o processo organizacional. Então, a reestruturação produtiva é um processo de transformações estruturais, tanto na produção quanto no trabalho, e tem o objetivo de criar um novo modelo tecnológico e organizacional. E aí nós vamos implantar novas formas de gestão e de organização do trabalho. Os autores, o Prata, o Prodiante e o David. A flexibilidade é uma característica importante desse processo de reestruturação, né? Uma vez que tolera mudanças de acordo com a demanda e com o mercado, considerando ainda a eficiência e redução dos custos de acordo com Becker e com Ruas. Bom, professor, e a área de saúde? A área de saúde, né? A organização do serviço de saúde é compartimentada, dividida em setores ou departamentos. E esses setores ou departamentos, pessoal, eles têm funções bem definidas e pré-estabelecidas, né? É evidente isso, né, na área de saúde. Que são, e aí tem uma coisa muito bacana, mais do que talvez seja o setor onde as inter-relações entre os setores são muito bem definidas, mas eles são independentes e possuem o objetivo, né, oferecer um atendimento de qualidade ao paciente, ao usuário que procura esses serviços, né? Então essa divisão por setores, se feita de forma rígida, pode combinar uma quebra, uma fragmentação excessiva de tarefas e elevada especialização dos diferentes profissionais atuantes na área. Para os gestores, pode ser um fator de dificuldade em manter um bom desempenho institucional. Então não pode ser tão rígido, né? Para atingir plenamente seus objetivos, a instituição é bom que ela mantenha uma estrutura organizada e aí, pessoal, de forma racional, considerando as relações que devem ser realizadas entre as pessoas, que não vai ter só equipamento, o setor de saúde, né, falando dos hospitais aqui no caso, muitas pessoas especializadas, muitas pessoas com muita qualificação, né? E essas relações entre as pessoas e os setores, de acordo com a assistência que vai ser ofertada, de tal forma que favoreça a produtividade da instituição, não que desfavoreça, mas que favoreça. Isso é importante, pois atividades de atenção à saúde são muito complexas e elas têm uma sequência. Então entra lá no pronto-socorro, faz o exame até chegar, passa pela cirurgia, pelo exame de imagem, até chegar na cirurgia, na reabilitação, né? Ou seja, para cada procedimento são necessários insumos, processos específicos, pessoas, né, equipamentos que vão variar com o paciente, com a instituição e com o profissional. Então, as tendências em tecnologias e organização na área de saúde, elas têm incentivado os gestores de instituições hospitalares, né, que são qualificados, né, a buscar constantemente novas alternativas para melhorar a qualidade da assistência, melhorar o serviço, a produtividade, a competitividade de seus serviços e principalmente a satisfação do seu cliente. Ao mesmo tempo que ele precisa reduzir os recursos financeiros, materiais e humanos para a realização de cada tarefa em alinhamento às estratégias da organização. Ou seja, ter mais qualidade com menos recursos. É uma situação que busca, né, o aumento da produtividade. Professor Fábio Gurgel, mas e aí? Nós estamos lidando com gente, estamos lidando com gente,
nós estamos lidando com vidas. A tecnologia ajuda muito a nós alinharmos isso e qualificação total para que tenhamos o máximo de produtividade com menos de recursos possível. Até porque os recursos são escassos. A gente sabe que em gestão os recursos são escassos, os recursos não sobram. Pelo contrário, às vezes eles faltam, eles são escassos. Então, de acordo com o Bittar, né, sabemos que a forma de organização hospitalar conta com processos técnicos do hospital e também administrativos que são muito complexos. E aí vai exigir o quê? Uma rotina alinhada às necessidades dos profissionais de saúde e principalmente dos pacientes para manter a organização em funcionamento. E é complexo. Dá um exemplo do estoque de um hospital. Precisa ser muito bem controlado pelos gestores. A questão da energia, da água, né? Um hospital sem água. Esqueci de pagar a conta. Não pode acontecer isso, pessoal. Esqueci de pagar a energia. Esqueci de pagar o oxigênio. Não pode. Então, por isso que ele está dizendo que os processos administrativos também são complexos, além, é claro, dos processos técnicos, que envolvem a enfermagem, que envolvem a medicina e as outras ciências que estão ali embutidas. A ciência administrativa aí também, econômica, contábil, também está ali. É complexo também dentro de uma unidade hospitalar. E eu falando, por exemplo, dos estoques de um hospital, não pode faltar determinados produtos. Aliás, não pode faltar nada. Né? E você tem que fazer compras, às vezes, emergentes, urgentes, e para poder suprir, aí isso vai ver questões com custo. Né? Então, a padronização dos processos, termos processos padrão e processos bem alinhados, bem desenhados, interfere diretamente na produtividade. Então cada um vai fazer o que quer? Não, tem um processo, tem um procedimento, um processo. Ele tem que estar desenhado, inclusive na área administrativa. Então, assim, não adianta, eu vou fazer do jeito que eu quero. Não pode. Isso não funciona em outros tipos de organização. Em hospitais, em clínicas, não vai funcionar nunca. Vai dar muito problema. E vai ter muita perda e perda de vidas também. Então, a padronização de processos interfere diretamente na produtividade, na qualidade e na eficácia da assistência. E por isso essa padronização é essencial para gerenciar serviços hospitalares. Sem isso, não vai gerenciar. Meu estudante aqui, minha estudante, você que vai ver essa aula depois, tá vendo? Não tem eficiência, né? Eficácia, se você não tiver na gestão do hospital, se não tiver processos padronizados, tá? Existe uma diversidade populacional muito grande em todas as regiões do nosso país. Claro, nosso país é um continente, né? E as pessoas estão mais atentas à qualidade do serviço que elas consomem, independentemente do setor. A saúde não podia ser diferente, né? Porque tem um negócio assim, além do atendimento tem que ser humanizado, o hospital não é só ali, tem toda uma questão da hotelaria, do ficar, a cama, o acompanhante, os equipamentos tecnológicos utilizados e também o conhecimento do profissional. Além da hotelaria, tem a questão da hotelaria, tem a questão, né, da comida, a roupa, né? Então isso tudo interfere na percepção de qualidade, que tem a sua subjetividade. Tem a parte percebida e a parte que você realmente, né, enxerga, né? Por isso, a oferta de um serviço de qualidade depende de uma estrutura organizacional adequada, além da estrutura física, de processos bem definidos. E aí, não tem jeito. Tem que ter tecnologia, equipamentos, mas tem que ter uma equipe capacitada e de uma gestão ali todo dia efetiva, né?
senão você não consegue, né, gerenciar, você não consegue ter um trabalho de qualidade dentro do seu hospital. E aí eu queria tratar de uma coisa assim, antes de continuar aqui, que é a equipe. Não existe, ninguém trabalha sozinho mais, pessoal. Dentro do hospital, então, por mais que sejam independentes os setores, você tem equipes. E as equipes, elas são de grande importância no hospital. Então, esse envolvimento de uma equipe na implantação, no desenvolvimento e na manutenção dos processos organizacionais das diferentes áreas produtivas da sua instituição é um fator importante para que ela atinja os seus objetivos. A equipe tem que estar junta, tem que estar envolvida. Quando as pessoas estão envolvidas nesse processo, elas vão buscar o quê? O aperfeiçoamento, o que vai facilitar alcançar a excelência, né? Porque nós vamos melhorar sempre. E aí eu vou disseminar os processos implantados também para os fornecedores e clientes, e isso vai ajudar muito, né? Então, a gente vai gerenciando, né, melhorando e conseguindo, né, trazer questões importantes quando a gente implanta processos, né? Então, quando a gente implanta processos bem definidos num hospital, por exemplo, a gente facilita a continuação das atividades envolvidas. É um instrumento de consulta de fácil acesso, é base para treinamento dos recursos humanos, o que, né, replica, aumenta a capacidade técnica dos profissionais e permite a identificação da importância de cada etapa do processo no resultado final, estimulando assim o quê? O trabalho em equipe, que é de muita importância para um hospital. E aí, em contrapartida, se o processo não for bem definido, estruturado, aí pode dar problema. Pode dar mais transtornos do que resultado positivo, né? E aí tem uma coisa muito legal. Fluxograma. Eu até dei uma aula anteriormente aqui de gestão de processos sobre fluxograma. Então procura, né, sobre fluxograma, que você vai ver que fluxograma é muito importante dentro do hospital, né? E aí você vai ver, né, o quanto que isso é importante. Por que é isso aí, ó? Ao frequentar um serviço de saúde, olha que bacana. Muitas vezes o paciente não foca no procedimento, mas no resultado. Se vai melhorar a saúde dele, mas isso é óbvio que ele procura no serviço de saúde. Ele quer o resultado. Então quem decide quais procedimentos serão realizados para que esse resultado seja alcançado é quem? É o profissional de saúde. Então, por isso, um profissional comprometido, com uma visão crítica e responsável, ele vai ser capaz de fazer melhores escolhas dentro dos processos que são estabelecidos pela instituição, com o objetivo de melhorar a saúde do paciente, claro, com menor custo, qualidade, com melhor eficácia, alta produtividade e qualidade, né? Não quer dizer que menor custo vai ser de qualquer jeito, que não vai curar o paciente. Não, com custos menores, mas com melhoria. Dá para fazer, né? Cada área, então, tem participação nos resultados, né? As áreas de organização, né? Cada área tem o seu coeficiente, o seu índice de produtividade, e esses desempenhos são diferentes, né? O que você espera de uma área de cirurgia, o que você espera da área de pediatria, assim vai, né? Então aí tem várias questões, né? Aí eu digo o seguinte, ó, o momento atual, a atualidade, exige dos serviços de saúde crescentes níveis de eficácia que invariavelmente impactam em mudanças organizacionais. Então, assim, o nosso paciente está mais exigente, ele acompanha mais, né? Ele tem mais informação, e isso vai impactar na gestão do nosso serviço de saúde, do nosso hospital, por exemplo. E aí nós vamos ter que mudar dentro, né? De dentro para fora e buscar de fora para dentro também. Então a mudança cultural, nós vamos mudar a cultura, é o caminho para o aumento da produtividade e eficácia das instituições. Nós vamos ter mudanças com relação aos recursos humanos,
mudança com relações ao perfil desse recurso humano, né? Cada vez mais, por exemplo, o médico e o enfermeiro com visão de tecnologia, com visão tecnológica, sabendo manipular equipamentos com mais tecnológicos, com uma visão, porque é o que está acontecendo. E aí isso vai impactar nas crenças e nos valores da organização. E isso, eles têm que estar alinhados aos novos processos, às mudanças, né? Fazendo com isso, né, a gente chega a alcançar a harmonia com aquilo que as pessoas esperam desse serviço de saúde. A exigência é cada vez mais forte hoje dentro do setor de saúde, né? E nós precisamos, então, ter cada área resultados compatíveis com o próximo dos demais, né? Não pode ter um muito bom e um muito ruim, tem que ter uma harmonia aí, né? E isso não pode afetar a produtividade do serviço de saúde, né? Então nós vamos avaliar, ter um programa de avaliação da produtividade de cada área, vai permitir aos gestores implementar metas. Professor, metas dentro de um hospital? Claro, metas importantes, né? Mas com uma visão humana também. O hospital tem que ter uma visão humana também. Não é só uma visão financeira. E aí, independente se é público ou se é privado, ele tem que ter uma visão humana, sim, né? Mas ele tem que ter uma visão de gestão também, tá? Para gerenciar com produtividade, os indicadores de cada processo dentro de uma área são utilizados para medir o seu desempenho. Só o seu desempenho? Não, é a satisfação do cliente. O cliente também está aí. Sem paciente não tem hospital. O conjunto de indicadores hospitalares, né, que existem, eles servem também para monitoramento do Ministério da Saúde, né, que aí ele monitora, né, que é a partir desses resultados eles vão definir os recursos financeiros, né, que serão encaminhados, analisar a possibilidade de crescimento, implantação de novos serviços ou de descredenciamento, né. Um indicador fundamental para o Ministério da Saúde, por exemplo, dando um exemplo, é o número de cesarianas e partos realizados por período. Uma vez que existem programas do governo que incentivam a realização do parto natural, né, sem intervenções cirúrgicas. Então, não é só por isso, né? Por esses outros indicadores, o Ministério da Saúde vai receber um relatório eletrônico de todas as instituições hospitalares, com dados de internações, atendimentos de urgência e emergência, a causa dos óbitos, índice de infecção hospitalar, entre outros. Lembra que eu falei que no início que tem que lançar tudo no sistema? Por quê? Porque o Ministério da Saúde exige do público e do privado, do setor público e do setor privado, né? Então tem um negócio chamado DataSUS, data de dados, né? São disponibilizadas em uma plataforma eletrônica chamada Departamento de Informática do SUS, ou DataSUS. E esse banco de dados é muito utilizado para o estudo e pesquisa do governo de pessoas físicas. O DataSUS está lá, né? Então, os resultados da instituição dependem de cada área que compõe essa instituição, de cada trabalho em equipe, do fornecedor, do envolvimento do colaborador, do fornecedor, né? Isso tudo tem muito a ver com a produtividade de cada instituição. Cada hospital ele tem as suas questões internas, particulares, vamos dizer assim, né? Questões da cultura, do local onde ela está, né? Das suas equipes, do nível de especialização, né? E as partes internas também, que são questões muito importantes, né? Que trabalham, né? Quanto melhor isso, melhor o envolvimento das equipes, mais produtividade, menos custo e mais satisfação para o paciente, para que o problema, né, o resultado seja resultados sempre positivos. Bom, é importantíssimo então, né, ver essas áreas produtivas da saúde, né, principalmente dentro de um hospital, que é muito complexo, que é uma instituição de complexidade e que cada vez vem ganhando mais
e espaço dentro da sociedade, mercado, mas também é importante que nós tenhamos consciência de que tem que ter um atendimento humano, mas também com processos, com procedimentos, para que cada vez mais esteja próximo da população com qualidade, com eficácia. Então vamos ficando por aqui. Essa aula vai ser disponibilizada no AVA e qualquer dúvida é só entrar em contato pelo Fórum de Dúvidas. Agradeço e até a próxima.